Boa noite a todos. Começando mais um Conversas e desta vez com perguntas cabeludas. Muitas perguntas foram mandadas, a gente está bem feliz e é isso aí. Mande as suas perguntas para o link que está aqui na bio ou no nosso WhatsApp, lá do Instituto, que também está aqui, registradinho. Mande as suas perguntas, vamos conversar sobre todos os assuntos ligados à espiritualidade e à bruxaria para este novo momento, né? Toda quarta-feira, 21 horas. Estamos aqui. Começando então, vamos lá. Como acessar a leveza do caminho neste momento, em momentos tão difíceis, né? Manter a frequência alta, como isto agora magicamente é possível, né? Bom, primeiro que eu acho que o mais importante, acredito que o mais importante neste momento é entendermos de uma vez por todas que a mudança que está acontecendo, ela não é só planetária. Nós estamos passando pelo cinturão de fótons de Alcione, nós estamos passando pelo nosso ovo cósmico, né? Estamos passando pelo nosso aro de luz, nosso cinturão. E isso significa que tudo absolutamente vai mudar, né? Então, tudo que está acontecendo no planeta é resultado, sim, de uma humanidade que não se preparou para este momento, mas o planeta também está em ascensão. Então, muitas das coisas que hoje nós vivemos, principalmente as coisas climáticas e tudo mais, tem a ver com a irresponsabilidade da humanidade, né? Mas também tem muito a ver com o que Gaia está passando nesse seu processo de mistérios, que ela também está passando pela sua ascensão, assim como o sistema solar está passando por essa ascensão, né? Então, existem muitas coisas acontecendo. Precisamos ter isso claro para poder então organizar a nossa energia. Sabendo que isso é um evento cósmico, que isso está acontecendo de uma forma muito maior do que humanidade, digamos assim, nós precisamos redirecionar e reorganizar a importância de todas essas coisas na nossa vida, né? Estamos encarnados neste momento e estamos aqui por uma escolha, né? Nós tecemos este momento até aqui. Todos nós tecemos o caminho até a atual encarnação. Falando nisso, ou organizando isso na vida, você precisa se desenvolver para que os acontecimentos não te derrubem. Então, nunca a palavra desenvolvimento espiritual esteve tão forte no seu propósito, né? Você precisa viver essa verdade, se desenvolver, ou seja, não se envolver no propósito, porque ele vai acontecer. Os bruxos, eles não estão imunes aos acontecimentos, mas eles treinam espiritualmente, emocionalmente e principalmente vibracionalmente para que a resposta emocional, para que a resposta física na sua vida aconteça de uma melhor maneira. Então, não se trata de como manter magicamente a energia, mas se trata do quanto você se desenvolveu espiritualmente para, neste momento, ter as respostas adequadas ao processo que nós, enquanto humanidade, estamos passando, tá? O quanto nós desapegamos das coisas, o quanto nós nos desenvolvemos nas relações, o quanto nós trabalhamos a materialidade, o quanto nós entendemos o que está acontecendo lá fora, o quanto efetivamente nós estamos participando disso e nos sentindo úteis em toda a transformação planetária. Isso faz com que os nossos valores sejam outros, né? Então, nós não podemos controlar o que está acontecendo, mas nós podemos nos desenvolver para controlar a forma como reagimos. Não existe você acreditar em Gaia, acreditar na ascensão, acreditar na aurora dourada e querer que isso não interfira na sua vida, na sua família, nos seus processos. Isso não existe.
Então, neste momento, todos nós estamos sendo convidados a olhar para o nosso desenvolvimento espiritual. Se você não consegue ver o propósito de toda essa transformação, e toda transformação gera dor, todo crescer dói, em todos os sentidos, em todos os níveis, né? Se você não consegue ver tudo isso e olhar para isso de forma evolutiva, de forma crescente, né? Você não se trabalhou o suficiente para este momento, e aí a sua frequência, ela vai cair, a sua frequência, ela vai desandar. Sofrer, não compreender todos os processos, enfim, tudo isso vai acontecer com todos nós, mas a maneira como a gente responde é proporcional ao quanto nos desenvolvemos. Então, a maneira de manter a frequência, de ver a leveza no caminho, né? Esses dias nós estamos conversando aqui que a leveza do caminho, ela não está no caminho ser leve, ela está na forma como tu leva o caminho, né? O caminho, quanto mais você cresce espiritualmente, quanto mais você busca o sagrado na sua existência, mais responsabilidades, mais propósitos você ganha, e isso tudo é trabalho, muito trabalho, né? Nós estávamos conversando sobre isso na vida de um mestre, na vida de um sacerdote, né? Que ser um iniciado não é ser um sacerdote. Sacerdócio está ligado ao ofício sagrado, ócio, né? Ao ofício sagrado, você representa, você instaura, você manifesta aqui, né? E isso não tem absolutamente nada a ver com a sua opinião pessoal sobre as coisas. Isso não tem nada a ver sobre o seu sofrimento, a sua história. Isso tem a ver com cumprir o propósito, aceitar os desígnios e encaminhar, ajudar com que as coisas aconteçam e sejam melhor interpretadas. Nós estamos num mundo, nós vivemos num mundo hoje onde as pessoas querem o melhor de todos os mundos, né? Elas querem viver a vida espiritual, mas elas também querem ser grandes empresários, elas também querem ter uma família cheia, elas querem tudo. Isso se chama imaturidade. Ninguém pode ter o melhor de todos os mundos. Se você for se dedicar à sua empresa e você quiser efetivamente transformar isso num grande império, a família vai ficar em segundo plano. Não tem como, né? Se você quer ser um sacerdote, efetivamente, os outros pesos eles vão para segundo plano. E é sempre assim. O que hoje nós não damos certo na vida, né? Hoje nós não conseguimos alcançar o nosso melhor, porque a gente quer ser bom em tudo, a gente quer fazer tudo acontecer. E então a gente não se desenvolve profundamente em nada, né? Então, com relação ao momento em que estamos vivendo e com relação a como manter tudo isso funcionando, como manter a leveza, a beleza do caminho, você tem que se perguntar onde você está em tudo que está acontecendo. Você é um telespectador? Se você está como telespectador, a maneira como você vai viver todo esse processo é uma. Se você é um trabalhador, né, se você nesse momento está lapidando a sua alma junto à elevação planetária, a maneira como você começa a ver as coisas é diferente. Vai doer igual, óbvio. Nós todos vamos passar por lapidações, por processos, por transformações muito doloridas. Óbvio que sim, né? Mas a maneira como você reage a isso é melhor. E, portanto, a sua frequência, a sua elevação, a sua energia também são melhores. Então, manter a energia tem a ver com aquilo que você deseja para a sua vida e com aquilo que você trabalha para isso, como tudo na vida, como absolutamente tudo na vida. Você não pode querer ter neste momento a melhor super energia do mundo, sendo que você trabalha a espiritualidade uma vez por mês e, na verdade, o grande poder da sua vida é a vida lá fora, é a história do mundo lá fora, né? Dos valores da sociedade. É coerência mágica, coerência espiritual. E se neste momento você se dedica a desenvolver o ser, o eu sou,
Quanto mais isso acontece, melhor você responde, porque a sua visão muda. Quanto mais próximo da fonte você está, mais a sua visão tem a compreensão sobre o todo. E aí você tira o mundo do seu umbigo e nós começamos a olhar para todo o resultado, né? Para toda a criação. Eu já conversei com muitas pessoas sobre o que realmente você acredita, né? No que realmente você acredita. Porque nós falamos muito, né, que nós acreditamos em Deus, que nós acreditamos no sagrado, que nós acreditamos no universo, na reencarnação, na vida, na existência, né? Mas nós lidamos pessimamente com a morte, nós lidamos pessimamente com as transformações. Nós acreditamos em Gaia, no bioma, queremos que ela desperte, queremos que o mundo reaconteça, mas nós não queremos mexer no nosso quintal. Então, o quanto realmente você acredita, o quanto realmente você tem fé, o quanto realmente você vive o mundo que você fala, né? E é esse o momento. Então, não há uma receita para o caminho da leveza diante dos processos que nós estamos vivendo. Há uma receita do eu sou, né? Quem eu sou e o que eu busco. Acho que é por aí, né? Como treinar? Próxima pergunta. Como treinar a força espiritual? Como sabemos se já alcançamos essa força? Eu espero que eu tenha entendido bem essa pergunta, né? Mas a força espiritual, ela está ligada ao convívio com as dimensões mais elevadas. Então, tanto na bruxaria, quanto no xamanismo, quanto em outras versões, né, da espiritualidade, quando nós aumentamos a dimensão, quando nós vivenciamos ritos que acontecem na expansão de consciência ou na frequência de outros mundos, né? Por exemplo, um rito de bruxaria sempre se abre para pelo menos 2 ou 3 mundos, onde deuses, seres e tudo mais fluem no nosso ritual aqui e também nas dimensões paralelas. Essa força espiritual, ela se refere a como você reage quando está numa dimensão superior, né? Que é muito fácil compreender quando a gente começa a fazer medicina, por exemplo, né? E é um dos motivos da gente fazer medicina, né? Das pessoas ligadas à bruxaria e tudo mais, em algum momento procurarem a medicina. Porque a gente, quando começa a tomar, por exemplo, a ayahuasca ou outras medicinas, a gente fica lá, jogado na cadeira, mal consegue levantar. O que é isso? Isso é um espírito desnutrido, isso é uma fraqueza espiritual, né? Com o tempo, você começa a levantar, começa a dar mais substância e tal, até que chega um momento que você está ali, ou dançando, ou interagindo, fazendo seus processos com uma melhor fisionomia, digamos assim, né? E isso tem a ver com força espiritual. Então, espíritos desnutridos não vão a lugar nenhum, né? Então, trabalhar a frequência, estar numa frequência superior é muito importante. Também com relação ao trabalho de sons e frequências, se pode trabalhar isso ou saber, né? Então, como você percebe os seus corpos quando você está em frequências mais altas, né? Então, você também tem uma visão da sua qualidade e força espiritual, né? E por último, na presença de deuses. Se quando você está na presença de um deus, você derrete, né? Você cai, é porque o seu espírito está fraco, né? E isso é questão de treino, né? O propósito espiritual é treino, luz e treino, né? Então, existem muitas formas de saber. Se usa todos esses propósitos, todas essas ferramentas para criar força espiritual. Depois de você criar força espiritual, fica muito mais fácil. Viagem astral, ritos em outros mundos, em dimensões paralelas, conversas com deuses, templo astral, né? Tudo isso acontece de uma forma mais natural. E aí você sabe que você tem força espiritual, né? Que você efetivamente está com substância, né? Eu acho que é muito fácil saber conforme você sai de um rito. Se você sai de um rito acabado,
é porque você usou tudo que tinha e conseguiu captar pouco. E isso é um espírito fraco, né? É treino. Ao mesmo tempo, se você chega perto da fonte e você consegue efetivamente ficar bem, ou seja, não cair, né, no chão, tá na hora de treinar, né? Eu acho que é por aí, assim, essa pergunta. Espero que eu tenha entendido bem essa pergunta. Quando a luz alcança quem anda ao nosso redor, né? Quando as pessoas dizem, né? Daí, quando ando com você, minha vida sempre muda. Diz, nossa, essa é a frase da minha vida. Eu tenho 1 milhão de pessoas que dizem isso. Ai, Waka, quando a gente começa a ficar muito perto de ti, a vida começa a mudar, né? Alguns dizem que para melhor, outros dizem que para pior, enfim, né? A vida muda quando eu tô por perto, né? O problema não sou eu, o problema é com quem eu ando, né? Algumas pessoas, elas tentam se esconder, né, das pessoas. Tô brincando, né? O problema não sou eu, o problema é com quem eu ando. E obviamente que se tu tá devendo pro sagrado, se tu tá te escondendo do sagrado, se tu tá com coisas pendentes com o sagrado, quando tu chega perto de um templo, né? Quando tu chega de um templo, perto de um templo, tu vai ser visto, né? Sabe aquela coisa do Constantine, né? Se você os ver, eles verão você também, né? É mais ou menos por aí, né? E aí, então, como lidar com isso, né? Despessoaliza. Eu acho que o melhor aqui é despessoalizar, né? A Marga botou, por favor, defina um espírito fraco. Espírito fraco é a pessoa que não suporta a elevação dimensional, não suporta o processo espiritual, né? Então, em muitos ritos ou muitos diferentes processos não sustenta. Então, ou a pessoa fica acamada, né, fica no colchão, ou a pessoa se sente muito fraca, ou a pessoa se sente muito debilitada. Isso é uma desnutrição espiritual. O espírito não está acostumado às frequências superiores. E isso é treino, né? Treino e conexão, né? Conexão com a fonte, né? Isso é um espírito fraco. Bom, e com relação a isso, é o fluxo da luz, né? Das pessoas ao redor. Esse é o fluxo da luz. A minha dica é despessoaliza. Despessoaliza. Tu nunca vai agradar todo mundo. Tu nunca vai agradar gregos. Tô com o cabelo. Peraí. Tu nunca vai agradar gregos e troianos. Não vai. Tu faz o teu caminho. As pessoas que por sintonia estiverem na mesma vibração que você, elas vão te acompanhar. As pessoas que não estiverem na mesma vibração que você, elas vão se afastar. E isso é o que é, não é bom nem ruim, são simplesmente tons de uma aquarela infinita, né? Não há o certo, né? O momento é o momento de cada um, né? Eu já escutei muito isso, né? Eu já escutei do tipo, todas as lembranças que eu tenho de nós, eu sempre acabo morrendo nas vidas, já escutei. Já escutei, a minha vida está muito estabilizada agora para eu voltar a mexer no espiritual contigo, já escutei. Já escutei coisas do tipo, eu preciso me afastar de ti porque eu quero viver e eu quero dar certo na vida material, já escutei, né? E eu sempre digo, não é de mim que você se afasta, é daqueles que caminham comigo. É uma pena, mas enfim, né? Cada um sabe o momento de caminhar com Deus, seja ele qual for. Eu caminho com vários e não é, essa caminhada não é de faz de conta, não é de mentirinha, ela é de verdade. E é óbvio que quando as portas estão realmente abertas e um filho, seja ele qual for, passa por um espaço sagrado, os pais celestiais, criadores dessa pessoa, vão olhar para essa pessoa e vão dizer, ei, né? Mas enfim, cada um tem seu tempo, cada um tem seu processo. A minha dica é despessoaliza, não tem nada a ver com você, tem a ver com os deuses, tem a ver com o sagrado. E que bom, né?
Que bom, assim você não perde o seu tempo convivendo com pessoas que não estão na mesma frequência que você, né? Você deixa a roda girar e anda com as pessoas que estão já na mesma história, na mesma frequência que você. E volto a dizer, não tem nada a ver com ser bom ou ruim, estar certo ou estar errado. Tem a ver com as coisas como são. Tem a ver com o momento de cada um, tem a ver com o tempo de cada um, né? Tudo posso na Atena que me fortalece. Muito bom, Wilson, muito bom. Vamos lá. Os imortais se consideram ecléticos? Não, nós não nos consideramos ecléticos. Para eu me considerar eclética, eu tinha que acreditar nos panteões, e eu não acredito em panteões, né? Para mim, o sagrado é algo muito maior do que dividir os deuses em panteões. Então, ser eclético significa cultuar várias possibilidades do divino. Para mim, o divino ele é um só e pertence a um único sagrado, né? Não vejo isso. Agora, se você quer nos perguntar se nós cultuamos todos os deuses, sim, nós servimos a vários deuses, que aqui na Terra possuem panteões, classificação em panteões diferentes, mas nós os servimos e perseguimos, né? Por seus tronos celestiais. Então, não vivemos na história de panteão grego, panteão celta, panteão, sei lá, egípcio, não temos isso, né? Então, não posso me considerar eclético. Para mim, Morrigan é Morrigan, ela não é celta, ela não é nem do planeta, ela é um corvo, ponto, né? Um corvo é um cargo de poder, ela é o top, a rainha dos corvos. E isso está no céu maior, ela tem muitas moradas e ela vive em muitos lugares no cosmos, no céu, que é de onde eu estabeleço a força com ela, né? Shiva não é hindu para mim, Shiva é netuniano, né? E assim por diante. Então, não somos ecléticos, somos livres. Assunto do momento. Neurodivergentes. São pessoas, né, com um funcionamento neurológico diferente do padrão, né? E isso é uma dádiva, né? As pessoas começarem a ser reconhecidas e vistas como naturais, com posicionamentos, com processos de cognição diferente dos outros. Só isso, né? Elas só têm um processo, é uma variação diferente da cognição humana tradicional, né? É um padrão de funcionamento diferente, né? Olha, eu acho que isso sempre existiu. Sempre existiu. Só que não se tinha nome para tudo isso. Não se sabia ou não se classificava, enfim, né? Qual a minha, né? O que está acontecendo? É a pergunta, né? Qual a minha opinião? A minha opinião, ela é muito pessoal nisso, né? Para mim, uma pessoa neurodivergente é alguém que nitidamente está se desencaixando da Matrix. Então ela nasceu com uma programação diferente para forçar ela a sair do padrão. Porque chega, não dá mais. O espírito disse, acabou. Ela está saindo do padrão, né? Não tem opção. Não há opção. Não é mais no amor ou na dor. É aqui, é agora, né? Vai ser, vai fazer e acabou, né? Então, quando eu olho para isso como espiritualista, eu vejo ali uma força divina obrigando essa pessoa a se desencaixar. E isso, no meu entendimento, corre que tu tá atrasado. É o que eu penso. É só o que eu penso. Eu não sou a verdade, a luz e a sabedoria. Esta é Hecate, né? Eu sou só alguém com opinião. E a minha opinião é que é muito legal que as pessoas estejam nascendo
com programações diferentes, porque nós somos, né, a tribo arco-íris, nós caminhamos para o momento da miscigenação, não superioridade, diversidade, pluralidade aquariana desta nova era, mas ao mesmo tempo, como astróloga eu vejo isso também, uma programação astral que te force a romper é porque não tem mais tempo, tem que fazer. Para ontem, né? E outra pergunta do momento também, pessoas animais, né, Therians, né, que são indivíduos que acreditam ou sentem que eles são animais, não humanos, né, no sentido espiritual. O que realmente está acontecendo? Né? Aqui a minha teoria, ela é exatamente igual às pessoas que reencarnam, e que isso acontece com crianças que dizem assim, eu estou num corpo de menino, mas eu sou uma menina, ou vice-versa, né? Que é uma lembrança muito forte da vida anterior, né? E eu sou contra tu incentivar que ela volte para a encarnação anterior, né? Deus não erra, a encarnação não erra, né? Você incentiva que ela pode ser o que ela quiser, ela pode ser efetivamente o que ela quiser, mas que ela se dê o direito de experienciar aquilo. E aí depois decida, né? Muito por aí, assim. E ao mesmo tempo, as pessoas que reconhecem o seu espírito animal tá muito ligado a essa nova turma que está chegando no planeta, né? Nós somos a turma mais antiga, com o DNA bem reptiliano, o DNA bem draconiano, que estamos nos formando. Estamos aqui há 10, 12 mil anos, estamos nos formando. Essa nova turma está chegando de Sírius, de Órion, está chegando das Pleiades, está chegando de Júpiter, onde as pessoas, elas são insectoides, são felinos, são base DNA de muitos seres diferentes. E aí essas pessoas, elas se lembram de quem elas realmente são. E aqui estão começando o processo encarnatório. Eu julgo isso, se vai ser, se não vai ser, como é que é ou não, para ambos os casos, tanto quem está encarnado num corpo e nega aquele corpo porque acha que tem outro corpo, né? Não, eu deveria ser uma mulher, eu não sou, meu espírito é feminino, né? Mas eu estou num corpo de homem, por exemplo, né? Ou para pessoas que se lembram da onde vem, então eu sou um gato, tá? Você pode ter vindo, né? De, sei lá, Órion, né? Mas experimente ser humano. E a minha abordagem nesses dois casos, ela é extremamente espiritual. A pessoa precisa buscar ajuda espiritual para compreender o seu processo. Não materializar esse processo no sentido social, de né, a bandeira, eu faço isso, aquilo e tal. Não, mas se entender enquanto espírito. E aí, se realmente esse espírito necessitar de mudanças, ok. Mas primeiro, o processo espiritual, ele precisa ser honrado, né? Entender ali karmicamente o que está acontecendo e ser honrado. E depois que a pessoa tiver esse desenvolvimento, efetivamente a opinião formada, ela toma suas decisões, né? Eu acho que é por aí, assim. Mas se a gente começar tanto nas pessoas que têm espíritos animais, quanto as pessoas que lembram de vidas passadas, botar esses casos nos lugares onde eles realmente são, ou seja, nos processos espirituais, isso não é processo científico, isso não é processo físico, biológico, isso é um processo kármico, é um processo espiritual, é um processo encarnatório. Esse espírito precisa de clareza, ele precisa abrir visão, ele precisa entender de onde ele veio, para onde ele está indo, ele precisa lembrar das vidas passadas e entender por que ele mudou. Ele precisa compreender o processo espiritual dele, porque tudo é matemático. Então, se essa pessoa busca consciência, visão, memória, clareza espiritual, ela vai conduzir
né, a sua história. Ela vai conduzir a sua história. Porque daí ela tem efetivamente força para isso, do tipo, ó, vamos supor, né, próxima encarnação eu venho um homem. E aí eu digo, não consigo, não quero, não isso. Assim, tá, então ok, então até onde você consegue? Não sei. Então tá, então vai ver isso espiritualmente. Aí a pessoa vai, lembra das vidas, entende todo o processo e diz, até aqui eu consigo, aqui eu não consigo mais. Tá, ok, faz até onde tu consegue, mas faz com clareza espiritual e não por uma alegoria social. Né? Conheço uma pessoa que fez a transição física e também não se identificou isso e se tornou um problema. Tem acontecido muito isso, né? Porque na verdade o que tu precisa é entender o processo encarnatório de por que tu veio assim, né? Porque tanto se tu lembra da encarnação de Sirius, de Órion, das Pleiades, de Júpiter, sei lá, tu tá lembrando desse espírito animal que tu tem, e aí tu veio para Gaia, que é o planeta selva. Tá, então vamos entender tudo isso, busca a sua visão, abre, né, a consciência espiritual desse propósito, né? Eu acho que é por aí, assim. Acho que é isso que está acontecendo. Saudade também. As pessoas estão indo para este momento, né? E aí, eu vou pegar uma outra pergunta que chegou hoje para a gente encerrar, que é: mestre, como você compreende as relações da nova geração, essa nova geração, com a sua sexualidade? Como as pessoas que se assumem com gênero não binário, gênero neutro, faz parte da nova era ou estamos caminhando para o desequilíbrio? Nada é ruim. Nada é ruim. Todo poder, quando ele é negligenciado, todo poder, quando ele é impedido de fluir, ele vai para os opostos, para os polos contrários, né? Sempre. Então, nós negamos a nossa sexualidade durante muito tempo. Nós negamos a nossa liberdade sexual durante muito tempo. E agora nós estamos vivendo o momento dessa libertação e é importante que essa libertação ganhe forma, ganhe nome, seja registrada com insígnias, com isso. É como brasões. Eu quero ser isso, depois eu sou isso, depois eu quero ser aquilo. É importante, mas a cura não é aí. Esse é o meio do caminho. A cura real da sexualidade humana é quando isso não importar mais. Quando a gente puder amar livremente, sem precisar dizer o que é, ou quem a gente ama, ou como a gente ama, ou o que a gente ama. Né? Enquanto a gente precisa dizer, nós ainda não chegamos na cura. Né? Mas é um poder que está sendo construído. Nós estamos ali. Né? Vivemos toda uma castração, agora estamos vivendo as bandeiras e as libertações. E vai chegar um momento em que a energia de êxtase, ela seja só isso, a energia de êxtase. E todos nós não precisamos mais, não precisaremos mais colocar a ferro e fogo, porque isso não vai importar. E essa é a verdadeira cura. Então estamos indo no caminho, assim, né? Estamos indo. E eu vejo para este novo momento humano a sexualidade como a principal cura para todos nós. Porque a energia da fonte é êxtase. A energia de Deus, seja ele qual for, a energia do sagrado é êxtase, é criação. Né? Então, quando eu vejo tudo isso, eu nos vejo como alguém saindo da infância espiritual e colocando em prática seus poderes, montando o altar de várias formas, organizando os portais de infinitas cores, com muitos deuses e muitas formas, né? Para depois entender que o principal templo é você mesmo, somos nós mesmos, é aqui. Né? E que isso não tem siglas. Somos plenos, inteiros e absolutos. Eu vejo por aí. Bom, é isso. Estamos agora encerrando a nossa live de hoje.
E ficaram muitas perguntas dessa vez, então semana que vem seguimos com mais perguntas. Se você quer que as perguntas sejam respondidas aqui, manda para nós, tanto no link aqui embaixo da live ou no nosso WhatsApp, que entra na pauta e eu respondo todas as perguntas. Toda quarta-feira, 21 horas, vem conversar comigo. Um beijo grande, até a próxima semana.